Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós estaremos dando continuidade à leitura da Bíblia Sagrada. Estaremos lendo 1 Samuel, a partir do capítulo 1. Porém, vamos fazer apenas uma reflexão sobre a história, que é narrada através deste livro tão bonito, desse livro tão edificante, que é Samuel. Uma olhada panorâmica nos livros de Samuel, que na realidade são uma única obra em 12 volumes, é suficiente para se notar a presença destacada de 3 nomes da história de Israel: Samuel, Saul e Davi, e de um acontecimento que não é menos importante por ser efêmero: a integração das tribos israelitas em um corpo nacional governado por um único soberano. A época a qual correspondem os fatos aqui narrados pode ser situada entre a primeira parte do século XI e a primeira parte do século X a.C., aproximadamente, gente? Começa com o nascimento de Samuel e termina com os últimos dias da vida de Davi. Com Samuel, encerra-se o período dos juízes ou chefes de Israel. Ele foi o primeiro representante dos tempos de anarquia, em que as tribos careciam de coesão entre si, e as julgou ao longo de toda a sua vida. Não obstante, Samuel não representou somente o ponto final daquele período, mas também ao iniciar a série dos grandes profetas de Israel, com a unção, isto é, a consagração, dos 2 primeiros reis de Israel, que foi Saul e Davi, ele abriu caminho para a instituição da monarquia e para a dinastia davídica. Bem, os primeiros tempos do reinado de Saul ficaram felizmente marcados por uma brilhante vitória sobre os amonitas, que foram os antigos inimigos de Israel. Mas não demorou muito até que a imagem de força e coragem do jovem Saul começasse a desvanecer. O rei tornou-se instável e covarde. Via-se, especialmente por causa de Davi, cercado de ameaças contínuas contra sua autoridade e, sem dúvida, contra sua própria vida. Em tais circunstâncias, diminuída a capacidade de Saul para governar o seu povo, o Senhor o rejeitou e enviou o profeta Samuel para ungir a Davi como novo rei de Israel. Davi, que para os israelitas representa o monarca ideal, é aquele a quem de fato se deve a unidade e a independência da nação. Corajoso, decidido e dotado de lúcida inteligência, combateu fora das suas fronteiras para consolidar e aumentar o reino, e dentro delas para sufocar conspirações contra o seu governo, como a que foi promovida pelo seu próprio filho Absalão. A profunda religiosidade de Davi é uma constante na sua biografia, como também o é a sua preocupação em assentar em bases firmes e a administração da justiça e a organização do reino. Decorre disso que a personalidade de Davi acabou sendo idealizada entre o povo de Israel, muito embora não se tivesse deixado de reconhecer as suas fraquezas e pecados, como o adultério com Batseba e a morte de Urias. Em todo caso, porém, o certo é que tanto o reinado como a própria pessoa do rei Davi deixaram uma marca profunda no mundo israelita, que nele viu prefigurado o Messias, o ungido do Senhor para realizar as grandes promessas e esperanças do povo da sua eleição. Agora vamos falar um pouquinho sobre o conteúdo e composição dos livros. Bem, as particularidades do nascimento de Samuel e do seu relacionamento desde pequeno com o sacerdote Eli estão registradas em 1 Samuel, associadas a Eli no serviço do santuário de Siló estavam seus filhos,
Ofni e Finéias, igualmente sacerdotes. Mas os filhos de Eli eram filhos de Belial e não se importavam com o Senhor. Em um dos muitos confrontos com os filisteus, Israel foi vencido e foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli. O conhecimento desses trágicos acontecimentos precipitou a morte do idoso sacerdote. Então Samuel, a quem Deus já havia chamado para ser profeta, começou a conduzir a Israel também como juiz, o que fez até quando o povo manifestou o desejo de ter um rei sobre eles para que os governasse, como as outras nações também já estavam sendo governadas pelo seu próprio rei. A instituição da monarquia é apresentada em 1 Samuel como uma concessão de Deus a esse desejo popular, Mas não significa, de modo algum, que ele abdicara de exercer a autoridade última sobre Israel, do qual é o verdadeiro e definitivo rei. Por isso, na regra seguinte, naquela concessão, as palavras do profeta Samuel exortam o povo com veemência. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, e lhe atenterdes a vós, e não lhe fortes rebeldes ao mandato, e se seguires o Senhor vosso Deus, tanto vós como o vosso rei que governa sobre vós, bem será. Saul, o primeiro rei de Israel, padeceu de um forte desequilíbrio emocional violentamente manifestado na perseguição que empreendeu contra Davi. Foi tão ferrenha que este foi obrigado a tornar-se um fugitivo e, inclusive, a servir os filisteus como mercenário. A história de Saul, de Davi e dos ásperos relacionamentos entre os dois é apresentada como um quadro cheio de contrastes, radiante ao recordar a extraordinária trajetória ascendente do jovem Davi, e sombria quando avalia a figura de Saul, com a incomparável decadência da sua personalidade e a tragédia que rodeia sua morte e a dos seus filhos na batalha de Gilboa. O relato do fim dramático do rei, com o qual termina o primeiro livro de Samuel, continua no começo de 2 Samuel. Mostra-se aqui um Davi comovido, que em homenagem póstuma a Saul e ao seu filho Jonatas, pronuncia um lamento cujo estribilho repete a vibrante frase: como caíram os valentes. Mais tarde, passados esses acontecimentos, Davi dirigiu-se a Hebrom, onde foi proclamado rei sobre a casa de Judá e depois sobre Israel. Segundo o autor de 1 e 2 Samuel, da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar, e em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém, reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. O restante de 2 Samuel é dedicado inteiramente aos fatos acontecidos durante o reinado de Davi e às circunstâncias nas quais o seu reinado se desenvolveu. A recuperação da Arca da Aliança, os acertos e desacertos do monarca, as suas campanhas militares e as revoltas que teve de reprimir. Sim, meus amigos, os últimos capítulos são como os que apêndices, nos quais encontra-se uma reprodução do Salmo 18 e a descrição de um censo nacional ordenado por Davi. Vamos agora, meus queridos, ler o capítulo 1? Então vamos lá. O título é Eucana e suas mulheres. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor.
No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? A oração e o voto de Ana. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Ele disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher tribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Nasce Samuel e é consagrado a Deus. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: Quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: Faze o que melhor te agrade. Fica até que o desmames. Tão somente confie no Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um éfa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Pessoal, por hoje é só. Amanhã estaremos dando continuidade ao livro de 1 Samuel. Estaremos lendo o capítulo 2. Se você tem sido edificado com estas mensagens que nós estamos compartilhando, em nome de Jesus, compartilhe para que outras pessoas também tenham acesso a esse material. E juntos faremos a obra do Senhor. Amém? Deus abençoe sua vida. Beijo.